Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, que nos enviastes o Salvador e nos fizestes vossos filhos adotivos, atendei com paternal bondade as nossas súplicas e concedei que, pela nossa fé em Cristo, alcancemos a verdadeira liberdade e a herança eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Colossenses. Irmãos, como eleitos de Deus, santos e predilectos, revesti-vos de sentimentos de misericórdia, de bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente se algum tiver razão de queixa contra outro. Tal como o Senhor vos perdoou, assim deveis fazer vós também. Acima de tudo, revesti-vos da caridade, que é o vínculo da perfeição. Reine em vossos corações a paz de Cristo, à qual fostes chamados para formar um só corpo. E vivei em ação de graças. Habita em vós, com abundância, a palavra de Cristo, para vos instruirdes e aconselhardes uns aos outros com toda a sabedoria. E com salmos, hinos e cânticos inspirados, cantai de todo o coração a Deus a vossa gratidão. E tudo o que fizerdes, por palavras ou por obras, seja tudo em nome do Senhor Jesus, dando graças por Ele a Deus Pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Louvar-vos, Senhor.
Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus falou aos seus discípulos, dizendo: Digo-vos a vós que me escutais, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, abençoai os que os amaldiçoam, orai por aqueles que os injuriam. A quem te bater numa face, apresenta-lhe também a outra, e a quem te levar a capa, deixa-lhe também a túnica. Dá a todo aquele que te pedir, e ao que levar o que é teu, não o reclames. Como quereis que os outros vos façam, fazei-lo vós também. Se amais aqueles que vos amam, que agradecimento mereceis? Também os pecadores amam aqueles que os amam. Se fazeis bem aos que os fazem bem, que agradecimento mereceis? Também os pecadores fazem o mesmo. E sempre estais àqueles de quem esperais receber, que agradecimento mereceis? Também os pecadores emprestam aos pecadores, a fim de receberem outro tanto. Vós, porém, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem nada esperar em troca. Então será grande a vossa recompensa e sereis filhos do Altíssimo, que é bom até para os ingratos e os maus. Sede misericordiosos com o vosso Pai, como o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoado. Dai e dar-se-vos-á. Deitar-vos-ão no regaço uma boa medida, calcada, sacudida a transbordar. A medida que usardes com os outros será usada também convosco. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Senhor hoje convida-nos a revestir-nos dos próprios sentimentos que são próprios do nosso Deus e que são a misericórdia, a bondade, a humildade, a mansidão e a paciência. A característica do discípulo de Jesus é exatamente sermos o espelho. O Evangelho nos recorda a importância de vivermos em ação de graças, que não significa simplesmente, de vez em quando, elevar ao Senhor uma oração, um agradecimento, um louvor, mas significa vivermos a nossa vida na certeza de que estamos nas mãos do Senhor. E, portanto, com serenidade, na paz, com alegria, dispostos àquilo que parece impossível. E, na verdade, a palavra, particolarmente do Evangelho, recorda-nos que a fasquia que nós devemos colocar na nossa vida é uma fasquia muito alta.
A cultura antiga, os filósofos, os pensadores antigos, tinham chegado eles também a dizer: como quereis que os outros vos façam, fazei-lhe vós também. É uma fasquia alta. Como quereis que os outros vos façam, fazei-lhe vós. Já isto seria muito, mas o Senhor levanta ainda mais a fasquia. Amai os vossos inimigos. Sede misericordiosos, como o vosso Pai é misericordioso. A educação cristã não é uma educação para sermos superiores aos outros, mas é um crescimento na formação de uma personalidade que quer revestir-se destes sentimentos. Exatamente porque estes sentimentos projetam a nossa vida, a vida humana, já na sua plenitude. É como conseguir realizar aqui na Terra o que nós sonhamos no céu. Portanto, uma vida onde a justiça e a verdade, a misericórdia e o perdão são critérios que é importante assumirmos no íntimo da nossa vida. Vocês quiseram dar a este começo do ano um lema, um caráter particular, respondendo aos apelos que o Papa Francisco continua a repetir-nos. É precisa uma conversão ecológica. É preciso que nós nos demos conta que estamos todos no mesmo barco. A Terra toda, a humanidade toda, tem que caminhar junta. Temos que darmos-nos as mãos se queremos salvaguardar não só a criação, mas a nossa própria vida. E mais, e a vida que há de vir, futura, dos nossos filhos, dos nossos netos. Não sei se vocês têm conhecimento da mensagem que anteontem o Papa Francisco, juntamente com o Patriarca Ecumênico de Constantinopla, Bartolomeu, e o Arcebispo de Canterbury, Welby, assinaram juntos. Eu acho que é um documento muito interessante, porque é mais um sinal do esforço de caminharmos juntos. Então, os cristãos das diversas facetas reúnem-se porque entenderam que é necessário caminhar juntos. É urgente uma sustentabilidade ambiental. É urgente olharmos para os nossos irmãos pobres e descartados, que são o fruto de uma disparidade, de uma desigualdade que existe no mundo. É necessário
uma cooperação global para salvar a humanidade e o planeta Terra. Esta é a mensagem, no fundo, que o Papa Francisco, o Patriarca Ecumênico e o Arcebispo de Canterbury nos propõem. Eu acho que esta educação para alcançarmos estes sentimentos comuns é necessário bebê-la desde pequenos. Nas carteiras da escola, nas salas de estudo, nas aulas do liceu e da faculdade. É fundamental que todos nós entendamos que o crescimento da nossa mente, da sabedoria humana, tem que chegar a este ponto alto, que é o Pai que abre para nós sempre um caminho de vida. Apesar dos estragos todos que nós podemos fazer, é sempre possível confiar na sua presença misericordiosa. Por isso eu penso que não está certo dizer o mundo já está perdido, porque tudo aquilo que vem do amor de Deus nunca se perde, nunca se perde. Mas é necessário que nós nos convertamos. É necessário que toda a humanidade possa chegar ao verdadeiro conhecimento. E o verdadeiro conhecimento vem do temor de Deus. Escuta, filho. A raiz da sabedoria, a fonte da sabedoria é o temor de Deus, que não significa ter medo de Deus, mas significa reconhecer que aonde nós não chegamos, Ele chega, porque Ele vem ao nosso encontro, Ele respeita a nossa liberdade, Ele quer que nós saibamos reconhecer esta sua presença. Então, sim, a criação mudará. A beleza da criação, a beleza da humanidade será uma maravilha. Então, sim, corresponderemos àquilo que Jesus nos recorda muitas vezes no Evangelho. Pormos a fruto os talentos, os dons que recebemos. Porque estes dons do Senhor podem efetivamente mudar o mundo para melhor. E é por isso que estamos aqui. Porque acreditamos nesta palavra do Senhor. Acreditamos nesta presença do Senhor. E por isso confiamos. Podemos conseguir. Podemos ir mais além. E termino recordando também o plano pastoral diocesano, cujo lema é um convite aos jovens e a todas as pessoas para levantarmos-nos e para acreditarmos que podemos mudar o rumo das coisas, sempre que estejamos dispostos a mudar-nos a nós próprios.
Irmãos e irmãs, ao celebrarmos nesta Eucaristia o início de mais uma etapa letiva neste colégio, invoquemos humildemente o nosso Deus, dizendo, cheios de fé: ouvi-nos, Senhor. Pela Igreja Santa de Deus, que nasceu do lado aberto de Cristo, para que nele encontre o amor, a paz e a segurança, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que são perseguidos por amarem a justiça e pelos que se afastaram do caminho da verdade, para que se ponham a sua esperança em Jesus Cristo, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelas irmãs de São José de Cluny, espalhadas pelo mundo, para que, com o exemplo de Jesus, de Maria e de Ana Maria Javoé, sejam semeadoras deste amor de Deus que nos habita, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Por todos nós, reunidos nesta comunidade, para que, imitando este Deus que nos fala no Evangelho, nos tornemos cuidadores do nosso mundo, através do amor ao nosso semelhante, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Por toda a nossa comunidade educativa, para que sejamos exemplo nesta tarefa de cuidar e amar o mundo que Deus colocou nas nossas mãos, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Por aqueles que pertenceram à nossa comunidade e que já não se encontram entre nós, para que, através do seu exemplo, tornemos cada vez mais viva a nossa missão de aprender e de educar, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Deus Todo-Poderoso e Eterno, ouvi as orações do vosso povo e, por sua intercessão e auxílio, enriquecei-o com os dons da vossa graça. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Seja
Oremos, irmãs e irmãos, para que este nosso sacrifício seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor nosso Deus, fonte da verdadeira devoção e da paz, fazei que esta oblação vos glorifique dignamente e que a nossa participação nos sagrados mistérios reforce os laços da nossa unidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Nele quisestes restaurar todas as coisas, e a todos destes a graça de participar da sua plenitude. Sendo ele de condição divina, aniquilou-se a si próprio, e pelo sangue derramado na cruz, deu a paz a todo o universo. Por isso, foi exaltado sobre todas as criaturas e tornou-se para todos os que lhe obedecem fonte de salvação eterna. Por ele, com os anjos e os santos, e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas, por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, com o poder do Espírito Santo, e não cessais de reunir para vós um povo que do extremo a outro da terra vos ofereça uma oblação pura. Humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, abençoou, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja, vede nela a vítima que nos reconciliou convosco, e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna, em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires, Santa Isabel, Beata Ana Maria e todos os santos, por cuja intercessão esperamos o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade ao longo da sua peregrinação na terra, com o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo Virgílio, todos os bispos e ministros sagrados e todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente às preces desta família que vos dignaste reunir na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos, de todos os que morreram na vossa amizade,
Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós vamos ser recebidos, para vivermos com eles eternamente na vossa glória, por Jesus Cristo nosso Senhor. Por Ele, concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Iluminados pela palavra do Evangelho e guiados pelo Espírito do Senhor, rezemos com renovada confiança e alegria. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de todos os medos, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo Jesus. Cordeiro de Felizes nós que somos convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, o corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém.
Oremos. Senhor, que nos alimentais e fortaleceis à mesa da palavra e do pão da vida, fazei que recebamos de tal modo estes dons do vosso Filho, que mereçamos participar da sua vida imortal. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. O Senhor vos abençoe e vos proteja. Amém. O Senhor faça brilhar sobre vós o seu rosto e vos acompanhe com a sua misericórdia. Amém. O Senhor dirija para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos em paz e na alegria e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Glorificai a Deus com a vossa vida.